Nós vamos meditar hoje de manhã na Palavra de Deus, no capítulo 6 de Mateus, especialmente nesta parte da Bíblia, com uma leitura no final de um outro texto em Miqueias. Portanto, eu convido você a abrir a Palavra de Deus em Mateus capítulo 6. O título do sermão de hoje, que eu enviei ao pastor Elbert, foi definido como uma questão de coerência. Eu também poderia utilizar um outro título. Pensei, a essência do cristianismo. Ou então, a lógica invertida. Mas está aí nas comunicações como uma questão de coerência. E eu quero começar trazendo para vocês uma memória. Quando eu estive nos Estados Unidos, terminando meu doutorado, frequentei algumas igrejas. Numa delas, lá na Universidade da Flórida, na cidade de Tampa, numa dessas igrejas, houve uma promoção para uma viagem às terras bíblicas. Eu não fui, mas eu acompanhei da comunidade da igreja o resultado e as fotos e as experiências. Quando eles retornaram, um grupo de uns 30, liderados pelo pastor, houve um sermão que o pastor fez logo no sábado seguinte. Ele contou que mostrou muitas fotos das viagens. Tem gente que tira foto de todas as coisas, de qualquer pedrinha, de todo tipo de árvore, de qualquer situação, mas o pastor mostrou o que ele definiu como a fotografia da viagem para ele. Logicamente que no contexto assim de humor, não necessariamente da essência do conhecimento da Bíblia, da história bíblica, mas a fotografia da viagem, entre aspas, era a fotografia de uma espécie de uma área de presentes, dessas que tem nas áreas turísticas, né? Tem as lojinhas, os gifts, e o pastor tirou uma foto. Eu tentei achar na internet da igreja lá, mas não achei mais. A foto dizia assim: Genuine Fake Watches. E, traduzindo, poderia ser relógios genuinamente falsos. E eu fiquei curioso do que o pastor estava querendo dizer com aquilo. Nós podemos trazer dessa pequena situação uma reflexão para começar a pensar nesse texto aqui. Esses dias eu fiz aniversário e um amigo muito chegado que de vez em quando faz umas pedaladas de bicicleta com a gente, me deu um presente. Ele é amigo de uma outra pessoa que não é do nosso meio, não frequenta a comunidade adventista, mas de vez em quando vai andar de bicicleta ali na região de Mojimirim, Unasp, Engenheiro Coelho, por ali. Eu ganhei um relógio. Esse relógio é uma imitação, uma réplica. E diz que é bem caro. Eu não sei o preço, porque foi presente. Mas é engraçado que as pessoas assumem claramente que estão comprando uma réplica, que ela é perfeitamente falsa. Eu convido você a ler Mateus 6, verso 1. Vou usar a minha leitura, a maioria delas, na nova tradução na linguagem de hoje, ou então na nova versão internacional. É assim que eu vou ler aqui. E a minha tradução diz assim, Mateus 6:1: Tenham cuidado de não praticar os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros, porque se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa. É possível resumir toda a mensagem desta manhã numa única sentença: nossos motivos importam. Jesus não está dizendo nesta mensagem de Mateus, desde o capítulo 5 até o 7, que a gente não pode fazer coisas boas em público. Não é isso que o texto está dizendo. Porque se fosse isso, a gente não conseguia nem viver o cristianismo. O que Jesus está, sim, enfatizando é que a nossa demonstração ao fazer qualquer coisa, seja ela pública ou não, do ponto de vista do bem que fazemos, não deve ser a aprovação dos outros ou o reconhecimento dos outros.
Porque se assim for, a gente vai viver uma religião verdadeiramente falsa. Como o banner lá das lojas de presentes, relógios genuinamente falsos. Ou então, como o meu próprio presente de aniversário de janeiro recente aí, quando eu fiz 43, que é um Rolex genuinamente falso. Mas que fique claro, eu sabia, e o que estava dando exatamente com essa ironia toda. Ele é um relógio até pesado, assim, é bonito, é azul, sabe, vocês já viram? Quem conhece aquele azul? Porque diz que tem a verde, azul e o dourado, né? Só não é tão bonito porque eu preferiria vermelho, se é que a gente poderia falar da preferência do time aqui. Em 1 Samuel, Jesus, quando indica a escolha do rei Davi, ele nos lembra, não é, que passaram todos os de aparência de exterior, mas não houve a eleição divina, a inspiração no profeta, porque não é o exterior que conta, não é aquilo que se produz que interessa. Por isso é uma questão de coerência. Jesus não vê a aparência, Jesus não vê o fato em si. Jesus vê primeiro a essência, a motivação que leva ao fato. É disto que eu quero tratar. Vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Imagine que 2 homens decidam comprar um cartão de Dia dos Namorados. Agora em junho, os 2 maridos vão a uma livraria. Os 2 procuram a seção onde se encontram os cartões. Os 2 escolhem. Os 2 pegam um, vão ao caixa, pagam e vão embora. Chegam em casa e dão. Em alguma situação, pode ser um jantar, pode ser uma saída para um restaurante, pode ser qualquer coisa que eles combinem ali. Eles fizeram a mesma coisa, não fizeram? Foram à loja, escolheram um cartão, pegaram o cartão, pagaram e foram embora e deram. Os 2 homens, os 2 maridos fizeram a mesma coisa. Mas vamos separar um pouquinho aqui. O primeiro marido, ele, enquanto escolhia o cartão do Dia dos Namorados, ele está pensando assim: imagina se eu chegar em casa sem um cartão. Eu não quero dormir na casinha do cachorro. Eu espero que esse cartão não custe muito caro. Que droga, eu tenho que perder tempo. As mulheres são tão detalhistas. Ela acha que isso representa o meu amor. Ele pega qualquer cartão. Ele não lê as frases. Ele está preocupado em resolver uma situação exterior. Ele está preocupado em fazer um ato. Ele está fazendo a mesma coisa. Agora imaginem o segundo homem que foi até a loja. Ele ainda é completamente cativado pelo amor da sua esposa. Ele quer demonstrar para ela que ele é feliz com aquele casamento. Ele quer dizer o quanto ele a ama. Ele quer que ela se sinta valorizada. Ele quer encontrar o cartão com as palavras certas. Não importa o preço. Ele quer manifestar, expressar. Não o cumprimento rotineiro ou apenas burocrático, vamos dizer assim, mas ele quer que algo materialize o que ele tem dentro. É o que está dentro que é importante. A materialização é uma maneira apenas de tornar público. É a sua coerência, o seu trato no dia a dia, a forma como ele dá atenção às coisas de casa, a prioridade que ele estabelece para a sua vida com a família sempre em primeiro lugar. É isso que está em jogo ali. Esses 2 homens fizeram a mesma coisa, não fizeram? Mas fizeram coisas completamente diferentes. É isto o que Jesus está nos dizendo em Mateus 6, queridos irmãos. Mateus 6 está dizendo que você pode dar, você pode orar, você pode jejuar. Você pode exteriorizar e dar aparência de piedade, de comunhão, de caridade. As pessoas podem até aplaudir isso.
Mas Deus está avaliando sob uma outra perspectiva. Portanto, a Bíblia é essa lógica invertida, como esse sermão poderia se chamar. Aquilo que se faz não necessariamente representa aquilo que se é. E Deus não está, em primeiro lugar, preocupado com aquilo que a gente produz. Deus está interessado naquilo que a gente é. Deus avalia as nossas intenções e motivos. E o que acontece quando nos concentramos na aparência de nossa religião, com o foco no exterior mais do que no interior, quando nos esforçamos mais para impressionar homens do que a Deus, certamente vamos produzir religião genuinamente falsa. O invólucro, a demonstração, a aparência é como o relógio. A réplica é plenamente perfeita, mas é completamente falsa. É como os dois homens que foram fazer a mesma coisa, porém fizeram coisas completamente diferentes. Jesus nos dá 3 exemplos em Mateus. Você pode manter a Bíblia aberta aí no capítulo 6. Vamos percorrer só para trazer vivo à nossa mente esses 3 exemplos. Sobre o dar, não é? Mateus 6, 1 a 4. Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Olhem só o que Jesus diz agora. Eu afirmo a vocês que isto aqui, é verdade. Estas pessoas já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguém, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Esse mês de fevereiro agora, meu pai faz 80 anos. Há mais ou menos uns 35 anos atrás, meu pai mora até hoje lá num sítio, no interior do Rio Grande do Sul, uma área de mais ou menos uns 20 hectares de terra, um sítio grande, dá para criar alguns animais. Ele comprou aquela propriedade influenciado pela leitura do livro Vida no Campo, de Ellen White. Queria que os filhos crescessem ali, naquele ambiente. Meu pai nem necessariamente trabalhava naquilo. Mas um dia, mais ou menos uns 35 anos atrás, eu era um garoto de uns 10 anos, por ali, meu pai começou uma construção numa ponta da propriedade. E eu ia lá ajudar o pedreiro. O pai fazia daquelas coisas para a gente aprender, dava um pouquinho de dinheiro, pagava, para a criança dar valor. Fazia isso comigo, eu ia para lá no turno ao contrário da escola. Fizemos aquela casa. A gente pensou que ele estava fazendo um investimento ali. Mas um dia mudou-se na casa um professor do colégio. Colégio Adventista da Fazenda Passos. Escola Adventista Pastor Ivo Souza ali, no sítio. Morava um professor, morou outro professor, mais um professor. Foram anos assim. Uma vez a minha mãe teve uma irmã, tinha uma loja de material elétrico na cidade de Porto Alegre. Eles faliram, passaram por aquela experiência terrível de perder tudo. Ela veio morar nessa casa. Eu lembro que minha mãe fazia a gente tirar leite. Meu pai tinha esse sistema agrícola lá, eu tinha que tirar leite, vender o leite, dar o dízimo. Só podia comprar bola, tênis, se eu trabalhasse, vendesse. Era esse o modelo lá. E minha mãe fazia eu levar leite numa viúva, noutra viúva, tal. Agora, recentemente, o ano passado, no aniversário de 79 anos do meu pai, em fevereiro do ano passado, eu fui ao Rio Grande do Sul para assinar uns documentos de usufruto da
Meu pai passando para os filhos o sítio e outras coisas que ele possui lá. E eu assinei a venda dessa casa. Essa casa que eu ajudei o pedreiro a construir uns 35 anos atrás. E meu pai deu uma boa quantia de dinheiro para a construção da igreja. A igreja do sítio, essa igreja de pioneiros que tem lá, estão reformando, fazendo uma nova. Ele vendeu a casa e deu integralmente para a construção. E aí ele falou para mim uma coisa interessante. Aos 79 anos, 35 anos depois, o meu pai disse, encerrou um ciclo. Falou assim, eu fiz um plano de pacto com Deus. Deus me deu muitas posses. E eu disse que eu ia construir uma casa para ser uma bênção para a escola. Eu trabalhei na construção da casa, eu não sabia disso. Aos 79 anos, eu com 43, eu soube que aquilo era um plano intencional. Que a sua mão direita não saiba do que a sua mão esquerda faz. Não seja como as outras pessoas que fazem e contam. Não seja assim. Porque quem faz e conta, quem posta, já tem a sua recompensa. Jesus já disse aqui, já ganhou o aplauso. E os likes, as curtidas, os compartilhamentos, já são a recompensa. Morreu aí. Quando você faz, que você faça, pensando no segredo entre você e Deus. Ninguém precisa saber. Jesus também fala da oração. Mateus, na sequência, versos 5 a 6. E ele diz ali, quando você orar, ou quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. 2 pontos. O que é verdade? Quem faz assim, já recebe a sua recompensa. A recompensa do aplauso. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e entre. E fale em segredo com Deus, para que você não seja visto. Porque quem vai ver em segredo vai te recompensar em segredo. É engraçado a gente olhar essa lógica, por isso que esse sermão podia também se chamar a lógica invertida. Hoje em dia, a gente não faz nada, né, sem o cálculo estratégico da dimensão da repercussão. Na verdade, é tão engraçado quando a gente entra dentro do submundo, por exemplo, não estou falando pejorativamente do submundo, mas vamos usar melhor essa frase. Quando a gente entra atrás do que é produzir uma estrela, produzir um político, quando a gente estuda marketing político, etc., você descobre, por exemplo, que às vezes uma pessoa chega num aeroporto e tem 200 ali, e esses 200 são contratados, com faixa, banner, tudo mais, aplaudem. Então é tudo fake. Aquela palma é falsa, é comprada. A recompensa que se tem é isso. O que a Bíblia está dizendo, exagerando aqui o exemplo, radicalizando um pouco a hipótese, é que você fez, postou, a recompensa é o like. Você orou em público. Vamos olhar a lógica da Bíblia. Quando Jesus está dizendo em Mateus 6, 5 a 6, sobre a oração, ele tá falando assim, quando você for orar, de fato, clamar a Deus, expor um drama, uma angústia, o que eu quero que você, igreja do IASP, o que eu quero que você faça é o seguinte, vá para um lugar privado. Ele está falando do quarto. O quarto não é um container no meio de uma praça. O quarto é um ambiente dentro da sua casa. E a casa é um lugar privado, por natureza jurídica, civil. A casa é um lugar que ninguém pode entrar. Isso é um mandato judicial, por exemplo. Ninguém tem o direito, uma polícia não pode entrar na sua casa. Quando Jesus fala da oração, ele está dizendo assim, Jesus nem fala da casa, porque ele já pressupõe esse ambiente. Ele já diz direto no quarto. O que é o quarto dentro da casa? O quarto é o ambiente mais íntimo. Jesus não está nem dizendo para a gente orar na sala, ou na cozinha,
onde as conversas acontecem, ou na sala onde as relações são fertilizadas e nutridas. Jesus está dizendo assim: quando você orar, vai pro quarto. Mas não é só ir para o quarto, é fechar a porta. E é falar em segredo. Está quase para a gente imaginar assim: fala baixo. Porque vai que as janelas têm abertura e alguém escuta. Mas hoje, na sociedade em que a gente vive, a gente faz um processo invertido. Quando a gente está com um drama, a gente se conecta. Acha um Wi-Fi. E a gente acha um espaço para falar com o mundo. Então a gente faz o caminho invertido do conselho de Jesus, de ir para o quarto, que é um lugar privado, de fechar a porta. A gente faz ao contrário disso. A gente se conecta e a gente publica os nossos dramas. E a gente fala dos desafios, da dor, da luta, do nosso ódio, das frustrações que a gente tem, do estresse pelo qual a gente está passando. Sabe o que acontece, segundo o texto bíblico? A gente já tem na hora a recompensa. Uma lista de 500 curtidas. E a gente cai na armadilha de achar que quanto mais likes ou compartilhamentos, mais fervoroso foi o nosso clamor. E quando a gente jejua, lá nos versos 16 a 18, quando a gente está vivendo uma situação muito específica pela qual a gente precisa da interferência de Deus, e o jejum é uma decisão de tirar, inclusive, de dentro do meu corpo, coisas que desviem a minha energia, então, manter a mente lúcida. Quando eu estou jejuando, não é para ficar com o cabelo despenteado, não é para ficar com aquele ar de dor, com aquele, buscando penitência alheia, né? Buscando a... Vocês já viram que tem gente que a gente conta um problema, eu quebrei a perna, não, eu quebrei 3 vezes, e a gente atrai esse tipo de coisa. Estou passando por um drama, mas minha tia também passou, e olha, tem sempre uma situação que a gente se retroalimenta, e aí a exteriorização, falei certo? A exteriorização do drama atrai alguém que também tem um drama, e isto já é também a recompensa. Você conseguiu capturar a empatia. Eu ouvi a história de um homem muito rico que tinha muitas obras de arte na sua casa e fez muita média social, se vangloriou, adquiriu muita publicidade, aplauso, fama entre os amigos por todas as suas obras, mas no fim da vida, um dos seus fornecedores foi descoberto pela polícia como um contrabandista, alguém ligado à questão de furto de obras e de venda de obras ilegais. E esse homem ficou desconfiado porque ele havia comprado e negociado muito com esse, que agora estava com problema na justiça. Contratou um especialista e esse homem descobriu para ele que muito, ou quase tudo que ele expunha lá na sala, nos troféus, nas prateleiras, por onde ele se vangloriava, era falso. A palavra de Deus em 2 Coríntios 13, versos 5 e 6, diz: examine a vossa fé, escrutine a prática da sua religião, faça um teste, veja se você está sendo aprovado por Deus. Eu quero concluir nessa manhã dando 3 conselhos, 3, para você checar se a sua religião é uma religião genuinamente falsa ou se é genuinamente a religião verdadeira. Primeiro deles, avalie seus motivos. Faça a pergunta-chave: por que eu realmente estou fazendo o que eu estou fazendo? Avalie os seus motivos.
Por que estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual é o meu objetivo? Avaliar os motivos tem uma chavezinha, uma dica especial. Exercite o anonimato. Eu quero fazer uma pergunta. Eu estou quase tentado aqui a revelar uma coisa do meu amigo Valdecir. Mas eu acho que não vou revelar, porque se eu revelar, eu vou fazer tudo ao contrário do que eu estou pregando. Eu vou revelar parcialmente. Pastor Valdecir é um grande amigo. É um homem de Deus. Através da vida dele, dos ensinos e do exemplo, eu sou abençoado, muito. Os alunos são abençoados. E algumas vezes o pastor Valdecir já compartilhou comigo pessoas que ele ajuda, causas que ele tem. Mas eu não sei se você compartilhou com mais pessoas. Eu sei que eu nunca vi pessoas falando a seu respeito daquilo que eu sei a seu respeito, Valdecir. É uma inspiração para mim. É uma inspiração muito grande. Exercite o anonimato. Sabe o que é isso? Faça coisas com Deus. Dê, ore, jejue. Tenha causas que ninguém mais saiba. Por que os outros precisam saber, meu irmão? Pare para pensar. O que você está buscando quando isso se torna público? Em termos espirituais, que projetos de oração, de doação e caridade, de jejum e intercessão você possui, que só você e Deus sabem? Teste sua sinceridade, avalie seus motivos, sobre qualquer coisa. Pergunte sempre, o que eu estou buscando? É a afirmação, é o reconhecimento dos outros? É uma vantagem competitiva da minha liderança, da minha ação? Pergunte sempre, por que eu estou indo à igreja? É para impressionar os outros? Por que eu estou devolvendo o meu dízimo? Por que assumo este cargo? Portanto, primeiro teste ou dica é, avalie seus motivos. Pratique o anonimato. Faça esse teste, persevere nele. Porque ao contrário, você pode ter muitos likes, muitos compartilhamentos, mas não é esse o plano de Deus. Segunda dica, seja autêntico com Deus. Uma vez eu vi um programa numa TV americana, uma série, chamado Strip Down. É uma coisa como despido, ou desvestido. E o programa pegava bandas famosas, artistas super famosos, tirava toda a superprodução natural a essa situação, sem luz, sem telas, sem cenário, sem LED, sem produção alguma, só voz ou alguma outra coisa, que fosse a arte, só a arte. E o programa revelou que muita gente não era quem a gente pensava que era. Na verdade, o programa revelou que muita gente sequer aceitou o convite de ir. Seja autêntico com Deus, mostre quem você realmente é. E terceira dica, e última, concentre-se na verdadeira recompensa. Concentre-se efetivamente na resposta de Deus. Teste-se a si mesmo. Avalie seus motivos. Pratique o anonimato. Quando der caridade, quando orar suplicando, ou quando jejuar intercedendo, ou quando fizer qualquer outra coisa, lembre Deus, avalie os motivos. Se retornarmos ao capítulo 5 de Mateus, Jesus vai falar disso no divórcio, no adultério, no juramento, no amor e no ódio ao próximo. Jesus vai estar dizendo o tempo todo, ainda que você faça, eu quero saber o seu motivo, ou mesmo que você não faça, eu já sei que você gostaria de fazer. Para Deus, o que importa é sempre a nossa intenção. Eu ouvi uma história engraçada, um maratonista
chegou atrasado. Ele era conhecido por ser uma pessoa de agenda confusa, atrapalhado. Ele chegou muito atrasado numa corrida. Um avião em cima da hora, táxi, mas a corrida não estava assim muito cheia. Ele logo chegou, se trocou, se posicionou, e quando a corrida começou, ele venceu facilmente a corrida. Ele era um atleta de primeiro nível, no estado de Connecticut. E quando ele terminou, ele estranhou, porque não tinha muito aplauso, não tinha uma fita, não tinha uma chegada. Ele, o tempo todo ele diz que parecia que tinha algo errado, e de fato tinha. Quando ele se dirigiu até os organizadores, procurando o pódio, não tinha pódio. E ele foi atrás do cheque e não tinha cheque. E o que ele ganhou foi uma camiseta e um vale de um lanche e um sanduíche. Então ele descobriu que tinha corrido a maratona errada. Era uma prova local dessas, de promoção dos escoteiros ou do supermercado, fazendo uma campanha de qualquer coisa. E eu quero perguntar para você, nesta manhã, meu irmão. A vida cristã que busca o aplauso, o reconhecimento, a notoriedade, é uma vida cristã que corre a corrida errada. Sabe o que vai ganhar no fim? Uns likes e uns compartilhamentos. Estou usando essa forma de ilustrar. Poderia usar outra, mas é tão comum dos nossos dias esse nível de medição de popularidade, né? A vida cristã focada nas obras e na aparência, ela cria um ciclo, uma lógica invertida. Porque a lógica invertida é assim: eu sou avaliado pela aparência, logo eu tenho que manter minha aparência, logo eu giro, faço, promovo, concentro toda a minha energia para manter a aparência. Mas Deus não cura aparências. Deus cura a essência. Então, o correto seria: eu trato a minha essência, eu manifesto a minha essência, Deus corrige a minha essência. Mas olha como isso é danoso socialmente. Os outros veem minha aparência, aplaudem minha aparência, nutrem este ciclo que eu continuo mantendo a aparência. E assim a gente engana a nós mesmos e a gente engana os outros. Porque a Deus nós não nos enganamos. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é luz, é lâmpada. Você já viu alguma vez uma pessoa pegar a sua nota de R$100, colocar diante de uma luz assim branca? Você já viu na imigração do aeroporto, quando o oficial pega uma lanterninha e foca com uma lâmpada branca, fluorescente, e foca na página da identificação do seu passaporte? Você já viu o que ele está buscando? Ele está buscando verificar a autenticidade da tua identidade. Quando a palavra de Deus é aberta, e quando a gente estuda profundamente o sentido do ser e do parecer, Jesus revela quem nós realmente somos. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Miqueias para lermos o último texto dessa manhã. Miqueias capítulo 6. Miqueias capítulo 6, versículo 6 até o 8. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. Diz assim: essa é uma pergunta do profeta, que pode ser a pergunta do pastor, ou a sua pergunta como líder da sua casa. A pergunta é: como eu devo direcionar a minha vida cristã? Como eu devo me apresentar a Deus? Acompanhe a leitura. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano?
ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 vasos de azeite? Deveria eu oferecer o meu filho mais velho por causa das minhas transgressões, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor exige é isto, o que Deus espera. Escutem com atenção. Pratique a justiça. Ame a fidelidade. E ande humildemente com o Senhor. Sabe qual é o resultado disso? A sua justiça não precisará de publicidade. No tempo de Deus ela se manifesta. A sua fidelidade não precisa de promotores especiais. A seu tempo ela se manifesta. E a sua humildade deixa de ser humildade quando ela é promovida ou quando ela vem como um cartão de apresentação. E qual é a promessa de Deus para quem age dessa maneira? Os que forem sábios, pois resplandecerão. E aqueles que a muitos conduzirem à justiça, refulgirão. Por isso o sermão poderia se chamar A Lógica Invertida, sabe por quê? Porque Deus quer que a nossa luz brilhe. Mas não é a luz do planejamento estratégico do que fazemos. É a luz do resultado de uma vida cristã silenciosa, das obras invisíveis. Por isso, quando orar, ore para Deus. Quando der, que uma mão não saiba da outra. Quando jejuar e clamar, conte para aquele que tudo vê e que tudo resolve. Você gostaria de pedir a Deus força para viver dessa maneira? Nesta manhã você gostaria de pedir a renovação das suas motivações? Deus está disposto a tocar o nosso coração, na verdade Ele já o está fazendo. E Deus está disposto a nos dar nova vida a cada dia. Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Eu vou orar a Deus entregando as nossas vontades, a nossa vida, as nossas motivações. Querido Pai, obrigado por Tua palavra, pela luz que ilumina os nossos pés e também o nosso entendimento. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos correr atrás da glória humana. O que nós precisamos é buscar a Ti em segredo, esperar em Ti confiantes e viver a nossa vida total e integralmente a Ti e para Ti. Abençoe esta igreja, Senhor. Abençoe esta escola. Cada um que está aqui com os seus queridos, que possam desfrutar a bênção do louvor, da conexão com a Tua palavra, da experiência de mais um sábado de adoração na Tua casa. Leva-nos em paz e conserve-nos na Tua palavra e na Tua fé até o grande dia da volta de Jesus. Amém, Senhor.